Livro O Maior Segredo de Rhonda Byrne. Capítulo 12. Fim. Não há fim. E se justamente a coisa da qual todos temos tanto medo não for verdade? E se não existe morte da maneira como pensamos que ela é? E se morrer for como acordar? Abre aspas. De onde vim, para onde vou? Essa é a grande questão insondável, a mesma para cada um de nós. A ciência não tem uma resposta para ela. Fecha aspas. Max Planck, físico quântico. Abre aspas. O corpo morre, mas o espírito que o transcende não pode ser tocado pela morte. Fecha aspas. Ramana Maharshi. Abre aspas. Se você se considera como apenas corpo e mente, esse você, sem dúvida, morrerá. Quando se descobrir como consciência não nascida e imperecível, o medo da morte não mais o atormentará. De fato, será a morte da morte. Fecha aspas. Moji. Abre aspas. Quando você acorda, todo medo, incluindo o medo da morte física, vai embora. Isso acontece porque aquilo que você acabou de se tornar não está sujeito a nenhum mal. Fecha aspas, Jean Fraser. Abre aspas. A morte é o despojamento de tudo que não é você. O segredo da vida é morrer antes de morrer e descobrir que a morte não existe. Fecha aspas. Eckhart Tolle. Morrer antes de morrer significa acabar com a ilusão da mente de que você é apenas uma pessoa. Significa morrer para a ideia de ser uma pessoa e perceber a consciência infinita que você é. Só então você vai morrer antes de morrer e descobrir a verdade, que a morte não existe. Abre aspas. De todas as coisas que os seres humanos podem aprender nesta vida, tenho a maior notícia para dar, a mais bela coisa para compartilhar. Você é aquilo que não tem forma, que é imutável e que não morre nunca. Fecha aspas. Moji. Abre aspas. Você, seu corpo-mente e o mundo que vê são todos partes da mesma realidade virtual. Você, o você de verdade, é consciência sem forma e uma vez que se identifica com isso, vê que todas as outras identidades que tinha eram provisórias, seja marido, pai, filho e esposa. Todas essas identidades provisórias com um nascimento e uma morte, que continuam se transformando, não são reais. A única identidade absoluta que você tem é um ser infinito, sem forma, inconcebível, eterno e atemporal, que se transforma em todo tipo de realidade com base nas suas concepções. Fecha aspas. Deepak Chopra. Abre aspas. Esquecemos que somos essa consciência e nos identificamos com objetos. Pensamos, sou o corpo, portanto vou morrer. No entanto, a consciência não se encontra em um corpo. O corpo aparece na consciência. A mente aparece na consciência. O mundo aparece na consciência. Essa é a nossa experiência. Apesar disso, nós o sobrepomos com o oposto disso, com a ideia de que a consciência está na mente, que a mente está no corpo e que o corpo está no mundo. Fecha aspas. Francis Lucille. Abre aspas. Você pensa que é o corpo e assim se confunde com o nascimento e com a morte dele. Mas você não é o corpo e não tem nascimento ou morte. Fecha aspas. Ramana Maharshi. Abre aspas.
Então, a verdadeira resposta é que a morte é outra construção humana. Se você acredita no mundo físico, tem que acreditar na morte e tem que acreditar no nascimento. Mas entenda que você é um ser sem forma, que experimenta a si mesmo como forma. Neste instante, esse ser sem forma está experimentando a si mesmo como corpo e mente. Fecha aspas. Deepak Chopra. Abre aspas. Você concordou em morrer apenas porque aceitou de alguém a ideia de que nasceu. Fecha aspas. Sriponja. Papaz. Abre aspas. Nunca houve um tempo em que nem eu e nem você não existíssemos. Tampouco há um futuro em que deixaremos de existir. Abre aspas. Krishna. É impossível imaginar não ser, porque você não tem como não ser. Se você imagina não ser, existe a consciência de que está imaginando não ser. E eis você aí, consciência. Abre aspas. Quando você é um bebê, não sabe que isto é uma mesa, ou isto é uma mão, ou que você tem um corpo. Toda a sua experiência é um universo gosmento repleto de cores, sensações e imagens. Nenhum pensamento ainda, apenas sensações de perplexidade e confusão. Em seguida, introduzimos conceitos. Você é homem, é americano, é humano, aquilo é uma estrela, aquilo é uma galáxia, este é o planeta Terra. E é assim que funciona a visão de mundo a partir da ciência. Então, de repente, você passa a observar o mundo através de um filtro. A consciência se transforma em uma mente condicionada que lhe proporciona a experiência de um mundo físico, de um corpo físico. E agora, como construiu toda essa coisa na sua consciência, passa a se preocupar com o nascimento e com a morte. Esses são conceitos humanos. Não há nascimento, não há morte, não há corpo físico, não há universo. Há apenas a consciência que é infinita e você é ela. Fecha aspas. Deepak Chopra. Abre aspas. A imortalidade é alcançada na medida em que superamos a ideia de pessoa. Conforme deixamos o ego de lado e alcançamos a consciência do nosso eu real, alcançamos a imortalidade. E isso pode ser feito aqui e agora. Fecha aspas. Joel Goldsmith. Abre aspas. A morte não é a extinção da luz, é apenas o apagar da lamparina porque acabou de amanhecer. Rabindranath Tagore. Como é para alguém que morre? Abre aspas. É o mesmo que acordar depois de um sonho. É exatamente a mesma coisa. Fecha aspas. Minha mestra. Os mestres nos dizem enfaticamente que a consciência ou percepção nunca nasceu e nunca vai morrer. Isso significa que, quando o corpo termina, a consciência ou a percepção permanece como sempre, completamente atenta e viva. Só então você pode perceber que nunca foi o corpo, porque você vê a si mesmo plenamente consciente existindo como antes, só que sem corpo. A consciência não precisa de um corpo para estar consciente. Quando o corpo acaba, não há um único segundo na qual você não esteja consciente, nem mesmo um trilionésimo de segundo no qual você não esteja consciente. Você está eterna e infinitamente consciente, plena e completamente vivo, com ou sem corpo. Abre aspas. A consciência e a percepção nunca começarão e nunca vão acabar. Fecha aspas. Robert Lanza.
Abre aspas. A vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. Fecha aspas. Eckhart Tolle. O que mudaria na sua vida se você realmente soubesse que ninguém morre? E se soubesse, sem sombra de dúvida, que você e todos os outros são o único ser infinito eterno? Como seria a sua vida se vivesse com esse conhecimento, sabendo que é essa a verdade? Os sábios nos dizem que, quando conhecemos a verdade, a vida se torna leve e fácil. Há muitas gargalhadas, amor desenfreado e gozo total diante de tudo o que acontece. Cada momento é saboreado e há um enorme apetite pela maravilha e pelo esplendor da manifestação do mundo. Surge um amor e uma compaixão profundos pela humanidade e por todas as coisas vivas. Os sábios nos dizem que não seremos mais perturbados por pessoas ou coisas que costumavam nos incomodar. Paramos de ver problemas e de levar as coisas a sério da forma que fazíamos antes. Passamos a olhar com leveza para todos os altos e baixos do mundo, como se estivéssemos assistindo a um filme. E seremos preenchidos com uma paz indescritível, cientes de que, apesar de tudo o que está acontecendo, não existe fim nem para nós, nem para quem quer que seja. A partir do momento que descobri o segredo, entendi que não morremos. Uma vez que entendi que existem leis que regem o nosso pensamento e nossa vida física, como causa e efeito, atração e karma, soube que tínhamos que viver além desta vida. Caso contrário, que sentido faria? Como alguém poderia aprender essas leis em uma única vida? Até mesmo o Buda disse ter vivido 500 vidas antes de perceber quem era realmente. E ele era o Buda. Abre aspas. O sentimento do eu que você usa para se referir à sua individualidade nunca e jamais o abandonará. Ele se expande. Quando você descobre o que é, começa a ver que os outros são você, que você sou eu, que só existe um, que você é agora e sempre foi aquele único e glorioso ser infinito. Fecha aspas, Lester Levinson. Avatar. Abre aspas. Tudo isso é um jogo da consciência, o jogo de se disfarçar, de fingir que é mesmo uma pessoa. Fecha aspas. David Bingham. Abre aspas. Nossa natureza essencial de pura consciência não ganha nem perde nada em toda a aventura humana. Fecha aspas. Hope Spirit. Ter uma vida na Terra é como ter um avatar em um jogo de computador. Quando o seu corpo morre em um jogo de computador, você ganha um corpo novo e volta, com um avatar após o outro até zerar o jogo. Algumas tradições dizem que na nossa vida humana também ganhamos um novo corpo a cada vez que morremos, até zerarmos o jogo, ou seja, ao acordarmos e percebermos quem somos, consciência. É provável que todos nós já tenhamos vivido muitas vidas, centenas. Mas é ao acordar para a verdade que a consciência e o universo se deleitam. E é isso que torna esta vida a mais importante de todas. Abre aspas. Você está aqui para possibilitar o desenvolvimento do propósito divino do universo. Você veja como você é importante. Fecha aspas. Eckhart Tolle. É necessário que você perceba a verdade por si mesmo, porque ninguém pode lhe dar isso. Como alguém poderia dar você para você? Você já é você. Outra pessoa pode apenas lhe ensinar a olhar na direção certa.
Você precisa perceber isso a partir da própria experiência, não das palavras de outro indivíduo. Abre aspas. Você, o mundo e o universo inteiro são modificações da consciência. Você e o universo são a consciência em movimento. Fecha aspas. Deepak Chopra. Abre aspas. Basicamente, o que você é no fundo, lá no fundo, bem no fundo mesmo, é simplesmente o tecido e a estrutura da própria existência. Fecha aspas. Alan Watts. Abre aspas. Quando sentimos de verdade que o universo está em nós, que o universo somos nós, que não há separação, que não existe essa totalidade, então o universo e os acontecimentos no mundo se desdobram de acordo com essa perspectiva, que é a verdadeira perspectiva. Eles revelam a santidade, o sagrado do mundo, revelam o milagre permanente. Em um primeiro momento, isso é vivenciado como um sentimento e depois é atestado pela nossa experiência no mundo. Fecha aspas. Francis Lusley. Do ser humano para o ser infinito. Minha mestra diz que perceber o ser infinito que somos é uma questão de decisão. Só existe uma pessoa capaz de tomar essa decisão, e ela é você, o ser infinito. Portanto, a decisão de perceber plenamente quem você é não difere em nada da decisão de beber um copo d'água. Você pode tomar a decisão. Quero estar totalmente consciente da minha verdadeira natureza, a consciência. Quero cumprir o meu propósito e viver a minha vida na alegria da consciência infinita que sou. Tomei a decisão de compreender plenamente a pura e eterna consciência indestrutível que sou. Abre aspas. Pegue todo o seu desejo, toda a sua inquietude, todo o peso e barulho terrível disso. Coloque isso em uma caixa e feche com fita adesiva. Coloque a caixa em um caminhão que está indo para um lugar bem longe e que não vai voltar nunca mais. Sobrou alguma coisa? Não sobrou? Você ainda está aqui. Pode se perceber enquanto ser. Bem-vindo à sua própria casa. Fecha aspas. Jean Fraser. Nossa incrível jornada ao longo deste livro teve como objetivo guiá-lo pelo caminho que o levará da crença de que você é apenas um ser humano para a compreensão do ser infinito que é de verdade. Mostrar a você como deixar para trás o sofrimento rumo a uma vida de felicidade e paz extasiantes, e libertá-lo de mágoas, aborrecimentos, ansiedade, preocupação e problemas, para que, em vez disso, você exista na felicidade contínua da consciência. Seu verdadeiro eu, consciência, é a única permanência na existência. Tudo mais vem e vai, aparece e desaparece, mas você é aquilo que nunca veio e nunca vai. A consciência é a única coisa que você está consciente de cada segundo da sua experiência de vida e que, no entanto, não é afetada ou prejudicada por ela e acolhe tudo em si. Abre aspas. Estamos vivendo o momento mais emocionante, desafiador e crítico da história da humanidade. Nunca antes tanta coisa foi possível e nunca antes tanta coisa esteve em jogo. Fecha aspas. Peter Russell. Por meio das palavras dos seres conscientes compartilhadas neste livro, você começou a despertar. E não importa onde vá a partir daqui, isso jamais vai se perder. Se antes a elaborada ilusão da mente parece ser perfeita, há agora um rasgo no seu tecido. Esse rasgo jamais poderá ser fechado completamente, e a sua mente nunca será deixada na escuridão da ignorância de novo. A consciência,
O ser infinito que você é vai assegurar que o tecido da ilusão continue a se rasgar até que a verdade seja revelada e percebida por completo, e que você esteja, enfim, reunido como o seu verdadeiro eu. Abre aspas. Quando damos um passo em direção ao eu, ele dá 9 passos na nossa direção. Lester Levinson. Algumas pessoas podem despertar de imediato ao ler este livro, mas para a maioria de nós, o despertar parece ser uma jornada. Conforme você abandona os sentimentos e as crenças ruins e pratica sem parar como continuar a ser consciência da melhor forma que puder, a consciência continuará a se expandir dentro de você. Por fim, ela vai se expandir tanto que você perceberá que todo o universo e tudo nele estão contidos em você. É uma jornada rumo a um lugar nenhum, porque não há lugar para ir. Você já é tudo que está buscando, bem aqui, neste instante. Como Rupt Spira diz, não existe lugar para onde ir. Tente apenas dar um passo na sua própria direção. Você consegue. Fecha aspas. O ser infinito que você é está presente agora. Se ainda não se deu total conta disso, é apenas porque a sua mente o convenceu de que você é uma pessoa. Mas isso está mudando agora. Abre aspas. Quando o ser é percebido, é impossível voltar ao ponto em que não sabíamos o que ele era. É possível, no entanto, escolher voltar a ser absorvido pela individualidade. Fecha aspas. David Bingham. Observe a mente, porque ela vai tentar dizer a você todo tipo de coisa como: você não quer isso. Seria muito chato ser consciência o tempo todo. Vamos sair e encontrar o Tom para a gente se divertir um pouco? Claro, divertir-se é bom. E quem você é de verdade adora se divertir. Quando está vivendo como o seu verdadeiro eu, a consciência, você se diverte e se encontra com o Tom. Na verdade, enquanto consciência, você vai se divertir mais do que nunca. Vai rir muito, vai fazer todas as coisas que fazia antes. A única diferença é que vai fazer tudo em um estado contínuo de felicidade e paz, sem medo ou preocupação, estresse ou tristeza. Abre aspas. Mesmo que você se torne um astronauta e descubra galáxias desconhecidas, isso não seria tão maravilhoso quanto descobrir o seu próprio eu, aqui mesmo na Terra. Fecha aspas. Muji. Quero que entenda que o ser infinito que você é de verdade é o você que você experimenta ser agora. Não existe outra versão de você que precise ser alcançada antes disso, para então você se tornar o ser infinito. Quando fiz essa descoberta, estava há muito tempo em busca de outra versão de mim mesmo, até perceber que o ser infinito é a única coisa que está consciente através do meu corpo neste exato instante. Abre aspas. Você é divino. Chegou a hora de começar a agir de acordo. Então pare de fingir que não é. Pamela Wilson. Quem é você? Abre aspas. Somos todos deuses agindo como idiotas. Fecha aspas. Lester Levinson. Abre aspas. O único propósito da vida, o único, é ser a totalidade de quem somos. É o nosso desejo secreto e vamos nos desfazer de tudo que é supérfluo até atingir esse propósito. Casamentos, casas, entes queridos, até mesmo o próprio corpo, se ele for supérfluo. Fecha aspas. Minha mestra. Quando casamentos acabam, ou quando perdemos entes queridos, ou quando as coisas parecem desmoronar ao nosso redor, podemos sofrer bastante. Mas muitas vezes é através dos nossos sofrimentos que começamos a nos questionar sobre o sentido da vida.
Muitos dos sábios iluminados passaram por um sofrimento imenso, e foi esse sofrimento que os levou a questionar a vida de maneira profunda e, por fim, que os conduziu à verdade sobre quem eram. Pode ser difícil, em meio ao sofrimento, cogitar que ele esteja conduzindo a algo maravilhoso, mas, na verdade, para muitos, foi o que levou diretamente ao paraíso do eu. Abre aspas. O sofrimento se torna uma porta para a paz. A dor é um alçapão que cede por completo sob o peso terrível da aceitação total. As próprias coisas que pensamos serem obstáculos para a paz são janela e, do outro lado delas, estão os nossos pacíficos eus. Se formos incapazes de compreender isso, os obstáculos nunca vão deixar de vir. Nós os trazemos para nós mesmos, da mesma forma que o imã traz limalhas de ferro. O ser humano é poderoso. Não sabemos quase nada a respeito disso. Esse não saber é o maior obstáculo de todos. Fecha aspas. Jean Frazier. Mas agora você sabe. Abre aspas. Você é eternamente você mesmo. O resto é só um sonho. É por isso que a verdadeira autodescoberta é chamada de despertar. Fecha aspas. Muge. Abre aspas. É só um sonho. É a verdade por trás de tudo que você vê e experimenta. Essa descoberta não significa que, quando uma pessoa está passando por circunstâncias difíceis, você não terá compaixão por ela. No entanto, quando conhece a verdade, a serenidade e a paz que emanam de você vai envolver, confortar e preencher o outro sem que palavras sejam necessárias. Quando sabe que tudo está bem, não importa o que aconteça, você, enfim, é livre de qualquer noção de negatividade, e a sua presença terá um enorme poder de acalmar quem estiver em sofrimento. Disse que o único indivíduo que viva plenamente como consciência infinita neutraliza a negatividade de milhões de pessoas. Esse é o poder do puro amor da consciência. Abre aspas. Você é Deus em um corpo físico. Você é o Espírito encarnado. É a vida eterna se expressando como você. Você é um ser cósmico. Você é a energia plena. Você é a sabedoria plena. Você é a inteligência plena. Você é a perfeição. Você é a glória. Fecha aspas. De O Segredo. Você é a consciência em forma de espaço que mantém o planeta Terra, o Sol, as estrelas, as galáxias e o universo nos eixos. Você é o substrato da existência. Abre aspas. Você não para de tentar ir para a esquerda, para a direita ou para fora, mas a resposta para tudo é quem você realmente é, e tudo no mundo está guiando você de volta para si mesmo. Fecha aspas, minha mestra. Abre aspas. Nada nem ninguém é capaz de completar você. Você já é inteiro e completo como está, aqui e agora. Fecha aspas. Helen Dawkins. Abre aspas. Por Deus, quando vir a sua própria beleza, você idolatrará a si mesmo. Fecha aspas. Rumi. Abre aspas. Tudo o que você precisa fazer é descobrir o que já é. É por isso que se chama percepção. Você percebe o que já estava lá, o que estava lá desde o início. Fecha aspas, Jean Frazier. Desde que os seres humanos habitam o planeta Terra, eles têm se perguntado 3 coisas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? A resposta para todas as 3 é consciência, consciência, consciência.
Abre aspas. Do êxtase, todos os seres nascem. No êxtase, vivem e para o êxtase retornam. Fecha aspas. Upanishad Taittiriya. Bem-vindo ao seu lar, ao lugar do qual você nunca saiu. Abre aspas. Não se preocupe com nada. Você não está aqui por acaso. Esta forma é só uma fantasia temporária. Mas aquele que está por trás da fantasia, este sim é eterno. Você precisa saber disso. Se estiver ciente desse fato e confiar nele, não tem com o que se preocupar. Fecha aspas. Muji. Abre aspas. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Você pode não acreditar que é possível se tornar livre, parar de sofrer, ter alegria correndo como um rio por todos os dias da vida. Não importa o que aconteça, mas estou aqui para lhe dizer que é sim possível. Fecha aspas. Jean Fraser. Quando a sua mente se acalma, o ser infinito que você é, que tudo sabe, assume o comando. Abre aspas. Quando estiver sendo quem você é, percepção, consciência, terá a resposta para cada uma das suas perguntas. Todo desejo que tiver será concretizado. Fecha aspas. Minha mestra. Você terá clareza total. Nunca mais sofrerá devido à confusão ou à incerteza. Abre aspas. Devemos nos guiar completamente pela intuição. No momento em que começar a agir com base na intuição que você é, sua vida será maravilhosa. Fecha aspas. Minha mestra. Todo o seu sofrimento pode acabar aqui neste instante. A consciência é o caminho para abrir mão de todo sofrimento. É a chave para a imortalidade e para uma vida de gargalhadas, alegria, abundância, beleza e êxtase. Abre aspas. A luz de um único ser humano que descobre a verdade ilumina a existência humana há milhares de anos. Esse é o poder de um ser humano que percebe a verdade em relação a quem ele é. Fecha aspas. Muji. Abre aspas. Houve pessoas que não foram vastamente conhecidas em vida, mas que, mesmo assim, exerceram uma enorme influência para o bem. Houve muitas outras cujos nomes não são encontrados nos registros históricos. Embora tenham sido esquecidas, a inteligência e o amor que elas liberaram no mundo não param de chegar até nós. Nosso verdadeiro presente para o mundo é ser uma fonte de amor e clareza, e perceber que para ser essa fonte é preciso conhecer a si mesmo intimamente. Fecha aspas. Francis Lucille. Abre aspas. Uma pessoa com nada além de amor pode se levantar contra o mundo inteiro, porque esse amor é poderoso demais. Este amor nada mais é do que o eu. Este amor é Deus. Fecha aspas. Lester Levinson. Existe apenas uma fonte de perfeição, e essa fonte é você. Quando você vir o amor em todo canto do mundo, perceba que é você. Quando contemplar um belo pôr do sol, saiba que a beleza que você contempla é você. Quando observar a felicidade em qualquer lugar, compreenda que é você. Onde há riso, saiba que o que está brilhando é a alegria infinita que emana de você. Quando olhar para o espetacular miríade de formas de vida no mundo, saiba que o sopro de vida que elas contêm é o ser infinito e que também é você. Não há nada mais na existência além da glória do primeiro e único ser infinito, o verdadeiro eu, a pura percepção consciência. E tudo isso é você. Em última instância, cada momento e cada circunstância da vida está lhe mostrando a direção do seu próprio lar, a consciência. Quando algo na vida faz
Você sofrer, sem dúvida, é um chamado ao despertar, que está lhe dizendo que você está indo na direção errada, que está acreditando em algo que não é verdade. Nós somos o filho pródigo. Há momentos em que hesitamos, apanhamos, sentimos medo, sofremos e caímos repetidas vezes. Mas, para todos nós, o fim é perceber, lembrar e reconhecer que somos quem somos de verdade, consciência eterna, e que não existe fim para ninguém. Esta é a simples e maravilhosa verdade, aquela que tão poucos conhecem. Este é o maior segredo. Não há fim. Práticas de O Maior Segredo. Afirmação. Quero estar totalmente consciente da minha verdadeira natureza, a consciência. Pretendo cumprir o meu propósito e viver a minha vida na alegria da consciência infinita que sou. Tomei a decisão de compreender plenamente a pura e eterna consciência indestrutível que sou. A prática da consciência. Passo 1. Pergunte a si mesmo: estou consciente? Passo 2. Perceba a consciência. Passo 3. Continue a ser consciência. Transfira a sua atenção para a consciência simplesmente ao observá-la dezenas de vezes ao longo do dia. Dedique 5 minutos por dia, no mínimo, para colocar a sua atenção na consciência. Você pode fazer isso ao acordar, antes de dormir ou em qualquer outro momento que seja melhor para você. Questione os sentimentos negativos perguntando a si mesmo: sou isso? Ou sou aquele que está ciente disso? Você pode usar a mesma pergunta: sou isso ou sou aquele que está ciente disso? Diante de quaisquer pensamentos ou sensações corporais dolorosas. A super prática. Passo 1. Acolha qualquer coisa que seja negativa. Passo 2. Continue a ser consciência. Amar a consciência é uma forma de continuar a ser consciência. Pergunte a si mesmo: sou aquele que sofre ou aquele que está consciente do sofrimento? A verdade é que você é aquele que está consciente do sofrimento, não aquele que sofre. Esteja consciente quando se ouvir dizer: acredito que, ou não acredito que, porque o que vem logo depois dessas palavras é uma crença. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer: acho que, ou não acho que, porque provavelmente o que virá depois dessas palavras também vai revelar uma crença. Você pode dar à mente subconsciente a ordem de lhe indicar com clareza quais são as suas crenças, de modo a se tornar mais consciente delas. Mostre-me as minhas crenças claramente, uma por uma, para que eu tome consciência de cada uma. Para expor as suas crenças, tome consciência das suas reações. Acolha todo e qualquer sentimento de resistência. Para se libertar dos apegos e dos problemas, acolha-os e permaneça como consciência. Se não estiver se sentindo feliz, lembre-se de acolher qualquer sentimento que não for a felicidade. Deixe-o estar presente, sem tentar mudá-lo ou se livrar dele. A consciência diz sim para absolutamente tudo. A consciência oferece a liberdade de tudo ser do jeito que é, porque o mundo e tudo nele é consciência, até o seu próprio eu. Pare e esteja presente neste instante, porque a consciência só pode ser percebida no momento presente. Abre aspas. Não importa o que venha na sua direção, essa alegria sem causa vai permanecer. Fecha aspas. Jean Frazier.